Hello mates, aqui é o Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre esses quantifiers, que basicamente são o que nós chamamos de quantificadores. E o que são isso? São aquelas palavras que nós utilizamos geralmente para expressar quantidade, expressar medida, ok? E a gente tem duas formas basicamente de falar de pouca quantidade, esse é o nosso foco. E para isso a gente vai utilizar dois quantifiers, quais são? A few e a little. Então eu tenho a few e a little e basicamente eu vou explicar para você de uma forma bem objetiva. Isso é um post que também está lá no nosso Instagram, já vou falar disso. E basicamente eu vou colocar essas diferenças aqui de uma forma bem objetiva. Lembrando a parte do Instagram, é um post que está lá, como eu acabei de dizer, e juntamente com uma série de outros conteúdos, assim como o nosso grupo do Telegram também. Então não deixa de entrar lá. Justamente ao final dessa lesson a gente vai ter um quiz que vai para lá, esse link vai para lá também. Então um quiz que vai justamente para que você interaja com a gente, para que você tenha acesso a uma série de outros conteúdos e não só esse, ok? Vamos lá. Então tem algumas sentenças aqui e como a gente costuma fazer, tanto eu quanto o Rodolfo, eu vou explicando e vou respondendo à medida que eu vou explicando. Então vamos lá. We need eggs for this cake. We need blank eggs for this cake. Então eu estou dizendo que nós precisamos, foca no mais importante, eggs for this cake. Então imagina que eu preciso, lembra que eu falei que é uma quantidade pequena? Eu quero dizer que eu preciso apenas de alguns ovos para esse bolo. Nesse caso eu já vou explicar por que nós utilizamos a few. Bom, vamos lá para o nosso segundo exemplo. I bought é o passado do verb buy, que é o mesmo que comprar, então eu comprei. I bought blank apples last week. Então eu comprei e agora o meu foco ele é apples. E nesse caso eu também vou utilizar a few. I bought a few apples last week. O que é importante dizer e o que essas duas frases têm em comum? Nós utilizamos o mesmo quantificador, que é no caso a few. Por que nós utilizamos os mesmos? Porque justamente repara no que eles se referem aqui, repara no que é o elemento central para a gente compreender isso aqui, que são eggs e apples. Sabe o que eles têm em comum? Ambos são possíveis de contar. Então a gente entra naquele conceito daquilo que é contável e daquilo que não é contável para que a gente entenda isso. A gente até já falou isso bastante em várias ocasiões, a gente também tem episódio no nosso podcast falando disso, e uma série de outros vídeos e conteúdos, inclusive posts no nosso Instagram explicando sobre a diferença de countable e uncountable. Mas o ponto é, basicamente e resumidamente, aquilo que eu consigo contar. A questão é que nem sempre é tão óbvio assim. A questão é que por vezes você acha que de repente você consegue contar dinheiro porque é meio que imediato. E aí a gente entra de fato nessa perspectiva de contável e não contável, a gente entende que não, a gente não conta dinheiro. Não conseguimos, a gente conta o que? As unidades de medida, no caso a moeda corrente e tudo mais, mas ninguém tem 10 dinheiros, por exemplo, para emprestar, ou 20 dinheiros, o que a gente tem são 10 dólares, 10 reais, então é isso que a gente conta e por vezes a gente acaba confundindo. Essa mesma lógica se aplica, por exemplo, a bebidas, a líquidos, né? A gente acha que conta cerveja, mas será que a gente conta a cerveja ou de repente as garrafas? Ou de repente os copos, ou mesmo litro, ml e por aí vai. O que você está falando? Das possíveis e diversas unidades de medida e não a cerveja em si. Então às vezes a gente confunde o substantivo com a sua unidade de medida e acaba achando que ele é contável, ok? Mas esse não é o nosso foco, entrar aprofundado, até porque a gente já fez isso em outro momento. Então se você ainda não tem claro o que é countable, o que é uncountable, volta um pouquinho aí, dá uma pesquisada nos nossos conteúdos que a gente tem uma série de opções explicando, especificando um pouco disso. Então vamos lá. Para aquilo que eu consigo contar, resumidamente, eu utilizo a few. Porém, para aquilo que eu não consigo contar, eu vou utilizar o meu outro, que no caso é a little. Vamos tentar entender dentro dessa frase, perdão. We have a little butter. We have a little butter. Então é como se eu dissesse, nós temos um pouco, para que também é um pouco em termos de tradução, e é isso que deixa a gente um tanto quanto confuso.
Então, eu tenho um pouco de manteiga. Você que não tinha esse vocabulário, butter é o mesmo que manteiga. Então, nós temos um pouco de manteiga. Não faz sentido utilizar a fill aqui, porque eu não consigo contar manteiga. Então, nesse caso, eu utilizo a little. É basicamente isso. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. There are blank people in the party. There are blank people in the party. Então, eu tenho espaço, pessoas na festa. Então, eu quero dizer que tinham poucas pessoas na festa. E nesse caso, né, pensa, o nosso foco aqui é people. Consigo contar ou não? Uma dica para você que está compreendendo ainda o que é contável e o que não é contável é entender se existe plural disso. Se existe plural, evidentemente que eu consigo contar. Eu tenho mais de um. Agora pensa, por exemplo, em café, né? Você consegue imaginar café no plural, né? Você pode até trazer isso para uma perspectiva de copos e xícaras, mas o café em si não tem, assim como água e por aí vai, ok? E mesmo dinheiro e por aí vai. Então vamos lá. There are people in the party. O meu plural é people, né? Lembra que é o plural, a gente falou na aula anterior de plurais irregulares? People é o plural de person. Então sim, tenho poucas pessoas na festa. Então nesse caso eu vou utilizar aquele que eu uso porque é contável, a few. Então tem poucas pessoas na festa. Bom, essa última é fundamental para complementar isso e para que você compreenda. E eu vou dar uma dica bem legal aqui. He speaks, nós temos o espaço aqui, blank, Spanish, but he hates it. He speaks, quer dizer, ele fala, espaço, Spanish, but he hates it. O que eu quero dizer com isso? Ele fala um pouco de espanhol, mas ele odeia isso. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a little. Por que eu vou pôr a little e não a few? Eu consigo contar um idioma? Não faz muito sentido. Então, é incontável. E nesse caso, eu aplico a mesma lógica aqui. O que eu quero expressar também a partir desse último exemplo? Esse a, o artigo aqui a, né? A letra A no inglês, que é o artigo A, ele indica, em termos de tradução, ser o mesmo que né? O artigo indefinido. Então é como se eu fosse traduzir, ele fala um pouco de espanhol. E é importante dizer que esse artigo, ele dá uma certa, apesar de ser pouco, ele ainda dá uma certa diferença. Eu poderia não utilizar esse artigo? Poderia. Apenas little. Mas qual que é a diferença? Quando eu coloco esse artigo, ele indica que eu ainda falo um pouco. É óbvio, né? Quer dizer que eu ainda sei falar, né? Então, apesar de expressar que não é algo lá muito significativo, eu tô querendo enfatizar por meio desse artigo que eu falo. Pode não ser muito, mas eu falo. Então pensa aí na lógica, traz para a perspectiva do português, né? Ah, você sabe falar francês? Ah, um pouco. Você fala mandarim? Não, mas francês eu falo um pouco. Então esse ele tem esse sentido, tá? Olha a diferença de falar assim, ah, eu falo pouco francês. Agora de repente eu falo um pouco. Então isso é muito importante, é uma dica muito valiosa aí para sua compreensão disso aqui, que vai além, né, das regras e tudo mais, ok? Bom, agora a gente vai para a nossa segunda parte, que vai lá pro Telegram. Nós temos aqui dois exemplos. Vamos lá. E a gente vai tentar responder ali. Esses exemplos aqui, a minha ideia é colocar lá no nosso grupo do Telegram também em forma de quiz. Você consegue responder de forma anônima, ok? Então vamos lá. Could I have milk in my coffee, please? Opa, agora que eu percebi, né? Às vezes a gente acaba deixando passar na pressa. My mistake, my bad, sorry. Então, could I have milk in my coffee, please? Então o que eu estou dizendo aqui é, será que eu poderia ter um pouco do que? De milk no meu coffee. Não tem nada a ver com tosse, né? Que de repente é coffee, né? Mas eu converso para outro momento. Please. Então, será que eu poderia ter, né? O que é o meu elemento central aqui? Milk. É isso? Então, leva aquela perspectiva. Consigo contar, não consigo contar. Se eu não consigo, o que eu vou colocar aqui? Fica o desafio aí para você. Para nossa last one. I have only
espaço friends. Repara também um pensamento aleatório enquanto eu lia isso aqui, né? Repara que o only ele poderia estar atrás. And grammatically it was right anyway. Então, gramaticamente estaria certo também se eu dissesse I only have. Só que muda o sentido, né? Se eu falo assim, eu tenho apenas alguns amigos. Quando eu falo assim, eu apenas tenho alguns amigos, quer dizer que você não tem mais nada a ver. Você apenas tem alguns amigos, né? Mas só comentário aleatório aqui, vou voltar pro foco. Então, I have only friends. Pensa aqui. E eu também poderia dizer close friends, né? Que são amigos próximos. Então, eu quero enfatizar que eu tenho apenas poucos amigos. Como é que eu poderia fazer isso? Leva para aquela lógica. Consigo contar amigos? Consigo contar friends ou não? E a partir disso você traz a sua resposta aí. Pode utilizar os comentários e não deixa de entrar nesse link aqui, por meio desse link na descrição, lá no nosso grupo do Telegram, você consegue responder de forma anônima esse e vários outros ali, coisas que a gente coloca constantemente, ok? Take care, hope to see you next class, and I hope you have a great week ahead. Take care, see you, bye bye.